Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos ministrando aqui pela nossa Emo, tá? Mas iremos postar no YouTube também, porque eu acredito que seja de grande valia essa informação para todos, tá? Existem riscos, sim, tá? É possível um espírito se comunicar por psicografia estando no umbral? Conheça os riscos, hoje é o tema, né? Primeiro eu tenho que explicar algo para vocês, principalmente, não para os mais assíduos, né, mas principalmente para as pessoas leigas, para as pessoas que estão vindo pelo título. Eu não gosto de trabalhar por título porque a mensagem nunca é totalizada. Por mais que pareça que sim, por mais que pareça objetiva, na verdade, existem poréns, né? Existem as entrelinhas, aquilo que deu suporte para aquilo acontecer, não é verdade? Então, como tudo tem uma sequência, tudo tem uma regra, tudo parte de uma linha, né? A gente gosta de trabalhar através das linhas, né? A linha de meditação. Hoje, quarta-feira, estamos na linha de meditação. E eu convido a todos meditar sobre esse assunto, minha gente. Então, estamos transmitindo ao vivo, aqui em áudio, no nosso grupo, né, onde a gente ministra o curso de autoconhecimento, iniciação para autocura, onde você vai aprender como você funciona, você vai aprender a se reconhecer, você vai aprender a se melhorar, né, a reconhecer também tudo que vem para você, de que forma vem, por que está vindo, em qual momento você colaborou para aquilo vir, né? Ou seja, deixar de ser vítima para ganhar autodomínio sobre si, através dos seus sentidos, através da sua postura, porque tudo muda, tudo acaba fluindo, né? Você vai mudar de vibração, você vai mudar de sintonia, você vai começar a passar outra frequência. Então a vida inteira, obviamente, que melhora. Eu sempre falo em nossos áudios, nossos vídeos, nossos materiais, que só existem dois senhores, né? A energia de abatimento, que a gente sempre está servindo praticamente, se a gente não tomar cuidado, né? A gente quer muito o outro Senhor, né? Que é o Senhor da vida, é o Senhor da luz, é o Senhor que regenera, o Senhor do avivamento, né? E que promove a restituição. Quando a gente assume um compromisso com a gente mesmo, quando a gente assume o compromisso de viver em santidade. E o que é viver em santidade? É viver baseado a servir apenas um único Senhor, que é a energia de avivamento. Para que a gente viva através dessa energia de avivamento, a gente não pode, de forma nenhuma, abater ou ter hábitos de abatimento ao outro, né? Ou seja, um único mandamento: fazer ao próximo aquilo que você gostaria que viesse para mim, aquilo que você, aliás, aquilo que, né, enfim, eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu quero que volte para mim. Não é isso? Você tem que fazer ao próximo aquilo que você quer que volte para você. Não dá para você ter um certo comportamento, mas você quer ser avivado. Como é que você vai ser avivado se você insiste a sair da arca, né? Você insiste a cortar a aliança. Então, tudo é uma questão realmente de postura. E, obviamente, que para mudar a postura, a gente tem que ter conhecimento. Só que a gente sempre fala coisas que ajudam, que colaboram com essa energia de avivamento, se manter em nós, impregnar em nós e nos salvar, nos retirar de toda a ruína, né? Só que também a gente fala das energias que tiram a gente dessa sintonia, que removem a gente dessa sintonia. Existem certos comportamentos que nós devemos, gente, esse hábito que a gente tem, esse comportamento, esse costume que a gente tem de curioso. A gente quer saber, né, a atualidade, né? A gente fica ali, né, farejando, né? E normalmente a gente quer farejar coisas ocultas que eu quero dizer, ocultas negativas, destrutivas. O ser humano, infelizmente, é assim. Todos nós temos um dedinho de curiosos para saber o que aconteceu com aquele indivíduo, principalmente pós-morte. A gente adora o sobrenatural. A gente tem, sabe, a gente quer muito saber. E agora, com a internet tão assim
mundialmente acessada, né, com facilidade. Graças a Deus, isso é muito bom quando usada com sabedoria. Mas infelizmente não tem muita sabedoria, sabe? A gente não vê tanta sabedoria. A gente vê muito oportunista, a gente vê muito golpista utilizando a internet para enganar as pessoas, né? Ou seja, muito poucas pessoas honestas, vamos dizer assim. A maioria das pessoas honestas, das pessoas pobres, que acabam sendo pobres, né? Porque não assumem um compromisso de serem espertos, entre aspas, não é verdade? O chamado esperto é aquele que dá golpe, é aquele que passa a perna, é aquele que abate para poder pegar o que é do outro, né? É aquele que mente para poder ganhar, aquele que engana, aquele que faz um personagem, cria um personagem, não é isso? Para enganar outras pessoas, né? Ganha os outros pela aparência, né? Ou através da apelação. Muitos saem para apelar, né? E isso não tem nada a ver com a energia de avivamento. É o chamado Deus não gosta, né? São coisas que desagradam a Deus. Então a gente já está explicando o que é Deus. É uma energia. E que nós devemos estar dentro dela. E para estar dentro dela, nós temos que atuar compatíveis com essa energia. Caso contrário, a gente se desconecta, óbvio. A gente quer adulterar, a gente tem esse hábito de adulteração. A gente é muito traiçoeiro, a gente acostumou a ser assim. Só que a gente tem que se reciclar, a gente precisa melhorar, a gente precisa sair disso. Não é verdade? Boa tarde, Railda. Minha linda Sasso, eu adoro você, sabia? Boa tarde, muito feliz eu também de você estar aqui, viu? Sandrinha, meu amor, boa tarde também, meu amorzinho, minha filhota linda. Fica com Deus. Vamos lá, gente, hoje o assunto é muito importante. Estamos ao vivo aqui. Se você está assistindo a gente aqui no canal do YouTube, se você quiser participar também, né, dos nossos encontros diários ou semanais, vale a pena você conferir, viu? Vale a pena você participar dessa energia. Por falar em energia, para vocês poderem entender o tema de hoje, eu gostaria de falar que tudo tem sincronia. Aliás, tudo depende de uma sincronização. Você sincroniza numa frequência. É assim. Igual sintonizar uma rádio. Então você vai lá e sintoniza uma frequência. Você está receptivo. Todos nós somos seres receptivos, não dá para ficar fechado. Se você fechar uma porta, você com certeza vai fechar também aquela porta para energias positivas. É pela mesma porta de entrada que entra tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então a gente tem que ter um filtro. O filtro, na verdade, é feito pela codificação, a partir da conscientização do que é certo e que é errado, do que você acredita ser bom para você e o que você diz que, opa, isso não é legal. Só que às vezes a gente é programado para ser enganado e a gente acha que o que é legal é ruim e o que não é legal é bom. Então, por isso que isso explica por que os valores estão tão invertidos e está muito mais do que nítido e claro isso, só que as pessoas não se apercebem, elas insistem em fazer coisas erradas. Isso é muito grave, minha gente. Só que o nosso dever, como eu falado ontem, nosso dever é passar a informação correta, sem apelações, da forma mais sucinta que a gente pode ofertar, tá? Bom, tudo tem frequência, tudo tem vibração, todos nós, principalmente quando nós estamos, tipo assim, eu sempre comento com vocês e sempre falo que a base dos nossos materiais são as ondas magnéticas impregnadas a partir dos nossos áudios e nossos vídeos. Sempre tô falando isso para vocês, não é isso? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, Rosita, eu ouvi aquele áudio, minha vida melhorou da noite pro dia, como é que pode? Eu só ouvi. Opa, se melhorou da noite pro dia, é porque tinha alguma coisa atrapalhando e essa coisa foi embora pela própria vibração que deve ter sido impregnada no ambiente do qual você ouviu. Então não era uma coisa tua,
Estava sendo provocado de fora. Isso explica muita coisa. Mas às vezes não. Às vezes é a pessoa que trabalha essa energia destrutiva dentro dela, às vezes até por anos. E como melhorar, né? Através dos nossos próprios materiais, a gente ensina como melhorar. Tá? Lembrando que todos os direitos autorais, né, minha gente? Pra Rosita, né? Euzinha aqui, né? Que como rosa pequenininha, né? Como passarinho igual, né? O passarinho pequenininho igual o beija-flor. Que vai lá, pega a aguinha, ele vai lá, bate a asinha, pega a aguinha, depois vai lá perto do incêndiozinho, né? E vai molhando. Só que como a Rosita é mais precavida, ela prevê aonde está indo, né? O fogo, onde ele vai impregnar, onde ele vai tender a destruir, ela vai lá molhar tudo antes, para não, né, proliferar aquele fogo, para aquela brasa não virar fogo alto, tá? Então é isso que a gente está fazendo, minha gente, porque a gente percebe que as pessoas, elas não sabem se conduzir, elas só reagem, elas vão na onda, mas elas não sabem nem que onda é essa, para onde é que elas vão. E aí quando acontece as coisas, aí elas vêm todas desesperadas, querendo para ontem uma solução. E de mão beijada, elas não querem fazer nada. E o trabalho da Rosita é fazer a pessoa ralar sim, arregace as mangas e trabalhe o seu interior. Comece a descobrir por que você está ruim. Quais os motivos, o que está acontecendo, qual a tua postura, o que você anda fazendo de errado, aonde você está sintonizando. Isso é muito importante. Por que eu coloquei esse tema de hoje? Porque é um tema que vai fazer vocês entenderem muita coisa. Quando a gente assiste uma TV, ouve um rádio, dependendo do que está sendo passado ali, transmitido, a gente pode ser cortado uma bênção nossa. Pode ser, sabe, desviado o nosso caminho só pela vibração. Porque às vezes a gente está por um fio, sabe, minha gente? Quem está segurando a gente, às vezes é uma sintonia de oração de alguém. Só que mesmo assim, se a gente não colaborar, nem aquela oração que está sendo passada para nós nos alcança. A gente tem que colaborar. Depende muito de nós. Tá? Então, agora vocês vão entender o que eu vou falar agora, tá? É possível um espírito se comunicar por psicografia estando no umbral? Primeiro, já falei várias vezes, né, sobre aquelas tábuas, o Ouija, né, sobre a tal da brincadeira do copo, né, o pêndulo, ou seja, o ser humano ele tem por costume, né, num dado momento da vida, numa fase da vida, buscar o sobrenatural, buscar comunicação com o sobrenatural. Isso é natural em nós, tá? Isso é natural, é muito natural mesmo. E só que a gente normalmente vai buscar como? De que forma? A gente não tem capacitação para isso. Então a probabilidade da gente se dar mal é muito grande, porque como eu disse, pela mesma porta que entra o bem, entra também o mal. Principalmente se tiver alguma coisa puxando. E existem muitos médios, ainda criança, ainda adolescentes, que não sabem nem que são médios. Aí vem aquele espírito lá, do nada, pedir socorro para o médium pequeno ainda, nem sabe o que está acontecendo e gruda naquela pessoa. Não sabe nem o que aconteceu. Complicado, é muito perigoso. E atrapalha a vida daquele ser humano. Nós devemos ter responsabilidades em relação à abertura de portais. Existem alguns portais que são abertos de forma de oferendas, macumbaria, né? Sacrifícios, invocação de espíritos através desses instrumentos que eu já mencionei. Então nós devemos ter esse cuidado, esse zelo, porque normalmente a gente sabe abrir, e se não souber a gente descobre, mas para fechar é difícil, porque não pode fechar enquanto não colocar de volta aquele espírito que ficou aqui, ó.
Você deu a oportunidade daquele espírito voltar para cá. Tudo bem que às vezes ele pode vir sozinho, sem ajuda de ninguém. Mas na maioria das vezes ele é invocado, porque às vezes ele nem lembra. Ele às vezes morreu faz tanto tempo que, por exemplo, Idade Média, ele tem aquela lembrança da Idade Média. Como ele tem aquela lembrança da Idade Média, foi fechado os canais. Então ele não vai vir para cá, para os anos atuais que a gente tá. Mas se alguém lembrar, for um personagem de história, exemplo, né? E aí a pessoa vai lá fuçar, porque nós temos poder. Aí a pessoa acaba trazendo aquele espírito cheio de violência, cheio de mágoa, com uma postura totalmente surreal para os dias de hoje, e acaba vindo e contaminando o ambiente, causando males, transtornos, acidentes, incidentes, enfim, todo tipo de situação que nós poderíamos estar livres se a gente não tivesse ajudado a causar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Orientem vocês que são mães, pais, tá? Quem tá me ouvindo, tem um sobrinho, uma sobrinha, um vizinho, escola, até mesmo na escola, não permita, oriente as pessoas, explique mesmo o que causa, as causas, explique o futuro da pessoa, como vai ficar se continuar com isso, porque a pessoa é sem noção, ela não tá doendo na hora, ela não tá recebendo na hora, às vezes recebe, mas às vezes é futuro. Às vezes o espírito vem, fica quietinho, não faz bagunça, espera a hora certinha para dar o bote. Ele não foi orientado, ele não está sendo doutrinado. Aí que está a importância da doutrina, minha gente. Tem muitas pessoas que são médiums e têm a capacidade de se comunicar naturalmente. E assumem um compromisso a partir da doutrina, ou seja, eles se capacitam, né? Como o Chico Xavier, demorou anos para se capacitar, até ele receber a primeira psicografia, não foi da noite pro dia, né? Então ele era assistido, ele estava sendo assistido, então era um trabalho muito sério desenvolvido, tá? Ele procurava só receber mensagens, só vinha para ele mensagens de pessoas que estavam bem, que vinham trazer conforto para os seus familiares. Era isso que interessava, porque um familiar, olha só, o familiar já está abatido, né? Aí ele vem e ele vai receber uma notícia ruim. Então é melhor que o espírito nem apareça. Ele só vai aparecer, ele só vai trazer a comunicação se realmente quando ele estiver bem, para poder dizer, oi, ó, tô bem, tô vivo, né? Do outro lado, pá, né? Passei tal transtorno, se aconteceu. Mas tipo, é passado, já passou, né? Só para dar uma notícia boa, né? Só que isso não é o bastante para muitas pessoas. E muitos médios, né, que não têm esse entendimento, acabam desobedecendo essa doutrina, essas regras, tá? Na verdade, acabam desobedecendo as regras porque não são doutrinados. Verdade é essa. A doutrina, ela faz o que, ela convence a pessoa, o indivíduo, a seguir aquelas regras porque é o melhor para todos. Quando o indivíduo ele ultrapassa essas regras, ele quer fazer por si só, né? E ele quer porque ele quer. Lembra que eu falei já pra vocês? Ah, quer desenvolver a clarividência? Tá, mas onde é que tá teus ouvidos? A tua atenção dos ouvidos, você quer ouvir o quê? Mal dos outros? Você vai ouvir sua bandalheira dos espíritos ruins. Você não vai ouvir coisas boas. Você não tá sintonizada na luz, você tá sintonizado nas trevas. Da mesma forma, esses médios, eles acabam realmente, tipo, eles fazem o que o médio já capacitado e doutrinado não é capaz de fazer. Por quê? Porque ele não vai lá no umbral, ele vai se sujar todo, não sabe? A não ser que, enfim, não é trabalho dele ali. Nós temos uma energia, infelizmente, muito limitada, então, normalmente, a gente divide trabalhos por cada médio, por isso que é um grupo. Quando se abre um centro espírita, um centro kardecista, é um grupo. Nunca é um cara sozinho, nunca é uma mulher sozinha, um médium sozinho, uma médium sozinha. Por quê? Porque, tipo, para fazer tudo não dá. Para você ser médium de transporte, ao mesmo tempo médium de corporação, ao mesmo tempo, sabe, não dá. Então tem que ter uma certa divisão para poder desafogar aquele ser humano, porque senão não dá. Tem que ter muita energia. Tá? E a gente ainda não tem a gente ainda não está nesse grau de altitude. Tá? Bom,
Possivelmente, futuramente, quem sabe, mas agora não. Agora, quando eu digo, a vibração do ser humano não está compatível com essa realidade ainda, tá? Bom, quando esses médiuns ousados, que se põem em risco, eles ficam ali, sabe? Eles usam sim, eles podem, alguns usam copo, outros, enfim, eles vão usar algum instrumento, eles vão usar algum artifício para provocar uma abertura, abrir uma fenda, tá? Na energia, no astral, enfim, um portal aí em dimensão. Eles vão fuçar a realidade daquele ser humano. Eles vão forçar aquele indivíduo a falar alguma coisa. Eles vão perturbar literalmente. Alguns conseguem ajudar, minha gente, mesmo com essa postura. E o intuito, na verdade, é ajudar, né? É tipo assim, aí você vai falar assim, mas como assim, Rosita? Eu já ouvi falar de médios, de centros kardecistas que falam que é mentira. Quando um espírito fala do umbral, é impossível. Não é impossível, não é possível. Olha, há anos atrás, nós poderíamos, não faz tanto tempo assim, há mais de, uns 30 anos atrás, se você falasse de celular numa cadeia, você daria risada da nossa cara. Mas da mesma forma que numa cadeia, num presídio, existem os celulares clandestinos, ou seja, existe comunicação com o mundo, da mesma forma existe em todas as dimensões, minha gente. É só se capacitar para isso. E foi o que foi feito. É kardecismo? Não pode ser tratado como kardecismo, tá? Porque o kardecismo é uma estrutura em prol ajuda mútua, tanto do encarnado e principalmente do desencarnado. Encaminhamento e tudo mais, tá? Para que todos recebam uma luz de ambos os lados. Conforto, consolo, né? É esse o intuito, tá bom? Mas dentro do espiritismo em si, existem várias atividades surgindo por aí, gente. Tá? E devemos tratar isso como uma ciência também, porque eles conseguem sim. Opa, ligam lá pro presídio, pro umbral, pro inferno. Oi, atenção, atenção, fazendo contato, fulano de tal, se possível, se comunicar. Aonde ele estiver, ele vai se comunicar. E aí, o que aconteceu? De que forma você morreu? Eu morri assim, assim, assado, não sei, vim parar aqui. E aí? Só que com isso, gente, pode vir vários seres. Vocês já assistiram aquele filme, meu Deus, se eu lembrar o nome? Sobrenatural, supernatural, acho que é supernatural, sobrenatural. Mas não é o seriado, tá? Não é a série fictícia. É um filme mesmo, tem até o 1 e o 2. Que o menininho, ele sai no astral. E aí ele começou a ir para um lugar onde ele ficou preso. E aí entrou em coma. E o pai dele foi atrás, lembra disso? Vocês lembram desse filme? E quando ele voltou, o pai dele já veio diferente? Já veio acompanhado com um negócio que estava lá há muito tempo, muito antigo, e aproveitou o portal para poder passar para cá? É a mesma coisa, gente. Só que de uma forma diferente, né? E nessa, olha como é arriscado, como é perigoso, como tem que ter amparo espiritual para que haja isso, essa comunicação. Porque se fosse bom, a gente já tinha feito isso, já tinha desenvolvido. Os kardecistas já teriam desenvolvido isso há muito mais anos. Óbvio que existe um trabalho interno, não divulgado, não é sensacionalista, pra, tipo, oh meu Deus, né, tipo, a gente sente pedido de socorro. Normalmente, os seres de luz, eles só oferecem ajuda, como demonstrado até no nosso lar, eles só oferecem ajuda para as pessoas que estão lá junto no umbral, quando eles vão resgatar alguém que implorou ajuda. A pessoa precisou. E isso a gente já explica qual é o mecanismo que faz com que a pessoa receba ajuda. A gente já explicou isso. Como funciona. Que é a energia de salvamento, né? Como conduzir as energias em prol do salvamento. É uma série de áudios explicando como, de que forma, o que acontece.
tá? Então, quando se acessa a pessoa naquele estado de espírito que ela se encontra, primeiro, tudo que vier para ela é forma, né? Tudo é forma. Tudo acaba tendo forma, porque a pessoa ainda está no mundo da forma, ela está com a mente ainda materialista. Ela ainda não foi doutrinada, não explicaram nada para ela, e às vezes não tem condições nem dela ouvir, porque ela está tão presa àquela situação que ela fica ali, dentro do mundinho dela. Até que ela peça socorro, não, eu quero sair disso, até que ela perceba que não está normal aquilo. E pode demorar muitos anos. Então não é bom perturbar aquele espírito. É judiação, entende? É antecipar mais sofrimentos. E é isso que acontece. O povo de curioso vai lá. Então veja bem, eu não estou dizendo que essas psicografias que estão surgindo, tá? Por aí são falsas. Muito pelo contrário. São verdadeiras. Dá para perceber que é verdadeiro. Mas a forma que elas se deram é que é perigosa. É prejudicial para o médium. É prejudicial, minha gente. Ou seja, quem vai bancar aquela energia não é o povo de Deus, tá? Porque o povo de Deus não faz isso. Porque é uma agressão ao espírito. É ficar cutucando a onça que está presa ali. Não é bacana, não é elegante. Deixa o cara descansar, deixa a mulher ficar legal lá. Se ela quiser se comunicar, tipo igual, de tantos que eu vi, eu só compartilhei um. Eu até cliquei no gostei só para poder deixar no meu Twitter, para vocês poderem documentar junto comigo, tá? Que eu faço isso proposital quando eu quero que vocês vejam, mas não significa que eu aprovei. É uma forma apenas de eu colocar lá no meu Twitter para vocês poderem acompanhar o meu raciocínio, ou o que eu assisto, enfim. Às vezes eu tô no meu lazer, às vezes eu convido vocês a ter o mesmo lazer também, não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu uso o meu Twitter para isso. Mas eu compartilhei com vocês no Facebook a psicografia da Dercy Gonçalves, que eu achei muito interessante. Eu achei muito real e achei muito verdadeiro. Tipo, ela estava impregnada com aquelas energias dos quais ela sintonizava aqui na Terra. E ela foi exatamente, lógico, não está mais na matéria, a matéria não está segurando mais nada, né? É o efeito elástico. Morreu, a coisa vai lá te puxar igual, né? Igual língua de camaleão, né? Puxou e ficou. E a pessoa não trabalhou aqui em vida, né? Para poder sair de qualquer situação ruim. Obviamente que a pessoa não vai para um bom lugar. Por isso que eu digo, gente, dá atenção aos comportamentos. Tem muita mulher que já estão no inferno, em vida. Em vida. Quando morrer, a coisa vai ficar feia. E são materialistas, não têm o domínio próprio dos seus sentidos, vão ficar numa situação muito desagradável. Ou seja, os espíritos estão ajudando todos nós nos capacitarmos para poder ajudar todas essas pessoas que vão precisar de ajuda. E não vai ser pouca ajuda não, hein? Tá? Bom, eu achei magnífica a mensagem que a Dercy passou para todas nós mulheres. E eu quero muito que vocês ouçam. Olha, o início, vocês me perdoem, nem eu aprovei, tá bom? Não se trata nem de aprovar ou não. Eu tive acesso, então, por respeito ao rapaz, né, o dono do material, que produziu o material, por respeito a ele, como foi a primeira... o YouTube que indicou, né, vamos dizer assim, né, sugeriu. E se eu tivesse, tipo, recebido essa psicografia, vamos dizer assim, né, por outro meio, seria aquele meio. Mas eu acharia muito deselegante da minha parte se eu não citasse, pelo menos, o rapaz. Como eu peguei no material pronto, eu achei mais adequado, né, ser honesta a esse ponto, tá bom? Então, não desaprovo nem aprovo nada, tá? Achei muito útil, tá? Mas as técnicas usadas para chamar a atenção do público, eu não usaria. Tudo bem? Não estou criticando, só estou deixando bem claro, explicando só o motivo, tá, gente?
Porque o motivo de eu compartilhar com vocês. E outra coisa, eu não acho legal e saudável usar uma mulher, né? Enfim, sabe, com o linguão de fora, vocês sabem, ridículo. Totalmente contra a minha missão, vamos dizer assim, tá? Que é justamente educar as mulheres, educar os homens, respeitando gente, tá? Então, tipo, a gente não pode agir igual o Macedo, né? Ai, faz apelação para poder atrair o público, né? Só que a pessoa não percebe que ela, fazendo isso, ela vai estar estimulando outras pessoas a fazer. Porque todos nós, querendo ou não, somos macacos. Macaco vê, macaco imita, principalmente criança, pelo amor de Deus, que é uma esponja. Saca? Ninguém tá preocupado com isso. E eu tô falando isso há anos, minha gente. Vocês estão criando cobra para engolir depois todo mundo mais tarde. Ninguém tá se apercebendo, tá todo mundo vivendo, comendo, bebendo, enfim. Tá todo mundo ali igual zumbi, fazendo o que dá na telha e tá tudo muito certo. Não é por aí. Tá? Então a gente sempre fala sobre isso. Bom. Continuando, né? Hoje tá muito forte, hein, gente? Hoje tá muito forte e quem estiver seguindo essa linha, por favor, se corrija. Não adianta nada pedir ajuda da Rosita e não se corrigir, impostura. Tá? Então, atenção aos materiais, atenção a essas dicas, instruções, não são nem dicas, são instruções de como viver melhor, não se arrisquem por aí. Tá? Principalmente cuidado com de graça ou barato, sai muito caro depois, você não sabe o preço que vai ter. E tem coisas que a pessoa pode até não cobrar, mas mais cedo ou mais tarde o que tá por detrás dela vem cobrar. Isso acontece muito. Tô sempre atendendo pessoas com esse tipo de problema, tá? Bom, falei, né, da psicografia da Dercy Gonçalves, que eu achei bem bacana ela auxiliar. Ela narrou praticamente, e parabéns pro médium, né? Porque, veja bem, você já imaginou? A pessoa tá lá no umbral, ela quer passar uma mensagem. Só que, putz, ela vai ter que se elevar, né? Pra poder passar a mensagem. Pô, ela quer passar a mensagem ali, despertou ali, tá entendendo? Ela tava no banheiro, desculpa, evacuando. Ela quer falar ali, ela quer gravar um áudio ali, ela quer um médium ali, disposto pra poder passar. Entendeu? É mais ou menos assim, minha gente. Porque depois some, depois, sabe, às vezes a pessoa não dá tempo de falar. Ela já é conduzida para outra esfera, enfim, outra dimensão, e aí não dá tempo de falar, sabe? Ela quer passar aquele grito, gente, sabe? Gente, ó, acordem. Então, eu achei muito bonito, interessante da Dercy ter passado esse acorda, minha gente. Não façam o que eu fiz, porque eu sei que eu posso ter cometido o pecado ela nem falou pode ter, ela cometeu o pecado de estimular muitas mulheres casadas, que naquela época as mulheres eram todas fiéis e tudo mais, a se separar de seus maridos, a darem uma de moderna, a traírem, né? Enfim, causando sofrimento, destruindo famílias. Então ela se submeteu a isso. Da mesma forma, as mulheres, minha gente, aí sou eu que estou dizendo, e eu tenho autoridade para falar sobre isso, eu sei que eu estou falando, tá? Já peguei muitos casos de mulheres que se prostituíam, outras não sabiam com quem estavam saindo, outras que posavam nuas em revistas masculinas, faziam vídeos pornôs, que estão pagando caro hoje. Tá? Começaram suas vidas com um karma razoável e estão terminando com um karma duríssimo, adquirido ainda nesta vida atual. Por quê? Porque não se atentaram enquanto ao pecado, a estrutura do pecado, o que ele causa e sua dimensão, sua extensão. Nós recebemos todas as reações baseadas em nossas ações. Nós estamos construindo com as nossas ações ou estamos destruindo? Isso é muito importante você perceber antes, não depois. Depois já foi, tem que compensar, não pode fugir. Não adianta só um pedido de desculpas, não.
Tem que compensar, tem que compensar, tem que consertar. Isso pode gerar novas vidas para poder vir só para consertar aquele erro que você fez no passado. E outra coisa, minha gente, tomar cuidado com aquela coisa assim, na próxima vida eu vou vir homem e vou fazer essa pessoa sofrer muito. Na outra vida eu vou vir uma prostituta da pior qualidade, só pra, sabe, só pra poder eu não sofrer o que eu tô sofrendo, porque eu sou fiel, porque eu sou isso. Cuidado, porque isso manifesta, você acaba programando sua vida posterior. De forma desnecessária, inútil, porque você se programou. A gente se projeta, minha gente. Nós temos poderes, nós temos plenos poderes sobre nós. Só que nós não sabemos. Nós agimos sem pensar, sem saber, sem consciência alguma. Então cometemos graves delitos sem saber. E passa batido. A gente só vai saber quando a gente percebe que, opa, os caminhos estão fechados, ou estão cruzados, ou tem um muro, não consegui passar, porque será? Opa, olha o grau de densidade aí, tá na hora de observar melhor as coisas, as situações, ou seja, tá na hora de se enxergar, tá na hora de rever tudo, visão 360 graus. Nem que para isso você precise de uma consulta com a Rosita. Sem falar absolutamente nada. Porque as pessoas adoram contar a vida delas. Tem que tomar muito cuidado. Vocês que adoram fazer o Facebook de diário, tomem cuidado. Porque tá assim de gente. Não tô em vídeo, né? Então não posso falar. Então assim de gente, tô assim juntando meus dedinhos, ó. Tem muita gente se fazendo passar, usurpando fotos de pessoas que aparentemente são honestas, agradáveis, bonitas, interessantes, dizendo lá, né, tipo, para disfarçar, dizendo que são viúvos, viúvas, né, para enganar pessoas que tá na cara que é uma pessoa frágil, tá na cara que é uma pessoa que vai cair fácil num golpe. E enganam porque envolve elas emocionalmente e acaba tirando tudo delas, acaba usando, se não tem dinheiro, acabam usando para esquema, para receber pacotes do exterior. Ou seja, vão prejudicar essas pessoas. E não é aquela pessoa, não tem um homem ou uma mulher mesmo ali tratando com você. É uma equipe. É uma quadrilha. Isso já foi falado no Domingo Espetacular da Record. Já foi, já. Matéria deles lá, eles falando sobre os scammers. O nome disso é scammers. As pessoas que se passam, né? Fingem. Usam perfis falsos do Facebook ou em outras redes sociais também, mas é mais comum no Facebook, para enganar, para iludir as pessoas, para tirar o que é delas, para enganar mesmo, roubar. Usufruem, veem você como um gado. Se você não tem dinheiro, você tem uma casa, então você pode, né? Olha, tem uma pessoa muito amiga minha, amicíssima, então meu irmão, minha irmã, vai passar uns dias na sua casa. Você não sabe, você pode estar acolhendo um terrorista, uma ladrona, uma fugitiva, né? Porque fugitivo é uma coisa, refugiado é outra, né, gente? Refugiado é diferente, ele vem por outras portas, né? Ele não precisa desse artifício de enganação. Nenhum honesto precisa desse artifício de enganação. Se ele tá lidando com outro honesto, né? Então não precisa enganar. Não precisa ter medo. Tá, gente? Então cabe aqui esse alerta. Tá demais, tá desesperador, tá assustador. Tá horrível. Eles são tão burros também, ao mesmo tempo, que eles não se ligam. A gente tem um olho mais crítico, a gente é mais investigador, né? A gente percebe. E eles nem se ligam. Às vezes tem fotos, por isso que é bom, cada foto que a gente postar, a gente colocar, sabe, nome da gente, um Czinho, tipo, direitos autorais, o nosso nome ali. Essa pessoa que foi usurpada, uma suposta vítima também, né? Que não sabia que a foto dele estava sendo usada, colocou o nome dele lá. E aí, engraçado, né? Como é que pode? Um nome, aí você vai ver na foto do perfil outro nome. Como assim? Como assim?
E aí eu fui atrás e eu percebi que a pessoa estava sendo enganada. Complicado. E isso são vários, gente. Eles sempre pedem, um atrás do outro. Quando não dá certo com um, eles ficam testando. Em qual perfil eles vão te pescar. Vão ganhar a tua atenção. Aí depois vem outra pessoa por detrás daquele perfil e continua, que é mais experiente. Foi contado isso pelo Domingo Espetacular. É mais experiente, então ele vai lá e vai te convencer. Ele te conhece um pouco mais, ele te estudou a partir do que você mostrou na internet. E por aí vai, minha gente. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado também com o que vocês vão assistir. Em relação, ou ouvir em relação, porque também, né, é o curioso que vai lá tratar com o espírito, que era uma celebridade ou não, uma pessoa famosa ou não, né? Quer saber o que aconteceu, como que morreu, enfim, aquela coisa toda, né? Esse é um risco. E o outro risco é quem tá ouvindo, é quem tá lendo. Ali tá impregnado a energia daquela pessoa que não está numa coisa boa. Ah, pois é, ninguém nunca pensou nisso, né? Olha o risco. Por que eu escolhi só o da Dercy Gonçalves? Porque o da Dercy Gonçalves tem um começo, meio e fim. Ela fala como ela tá ali, porque serve para resgatar as pessoas que estão naquela vibração também. Olha, meu povo, o que ela quer dizer em outras palavras, olha, meu povo, vocês que gostam dessas sacanagens todas, saibam que vocês vão vir para cá se vocês continuar. E ó, eu tô vindo, porque eu tô indo embora, porque eu tô sendo resgatada. Tô sendo resgatada, aí falou da Mestra Nada, falou de uma pombagira que tava sobre o raio rubi, né? E não era Nossa Senhora ali. Se ela chamou Nossa Senhora, veio, vamos dizer assim, a equipe espiritual de resgate da Mestra Nada, que trabalha ali diretamente na recuperação das prostitutas. Ah, pois é, né? Pois é. Tá? Desmanchar todo aquele quadro de prostituição que envolve a prostituição, que alimenta a prostituição, tá? Então trabalha no resgate da corrupção humana, da corrupção sexual. Então essa mestra, ela trabalha literalmente ligada, tá? Exclusivamente nessa energia. Cada raio tem um poder, cada raio tem uma unção, cada raio contém instruções de resgate. Então ela pediu o resgate, veio ali, né? Vamos dizer assim, o espírito. Lembra que eu falei pra vocês, até pra poder vocês entenderem melhor, que eu falei pra vocês que quando a pombagira, o Exu, né, o caboclo, o preto velho, tal, ele não quer mais trabalhar não quer mais ser escravo, vamos dizer assim, das pessoas, dos belos prazeres, dos egoísmos, né? E aí ele quer trabalhar pra luz. É dessa forma que ele trabalha pra luz. Ele vai recuperar ali nas regiões umbralinas, porque ele tá com a energia mais densa, então ele aguenta mais coisas, então ele vem, entendeu? Então é bem bacana, sabe, gente? É um mundo bem legal pra gente conhecer, mas tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter ciência, às vezes, das coisas como funcionam, pra evitar que aconteçam com a gente, e pra gente não entrar, porque não tem vantagem em saber a atualidade, principalmente como aquela pessoa foi assassinada. Se você não tem estrutura, não faça, não saiba. Porque você pode sintonizar numa frequência que pode te trazer malefícios energéticos. Você pode pegar, você pode vibrar, começar a passar a vibrar uma energia que atrai aquele tipo de situação para você. Entende, gente? É perigosíssimo. Tá bom? Então cabe o alerta, tá? Então, respondi a pergunta, né? É possível? É possível sim, tá? É possível sim, tá bom? A comunicação agora, a partir do momento que nós canais, nós recebemos energias codificadas lá do alto, tá? Existem outros canais que recebem energias lá de baixo, bem densas. Todos são trabalhadores da luz, não é isso? Mas, Rosita, você acabou de falar que aquele médium, ele, né, ele é fuçador, né, ele tá fuçando ali o que não interessa para ele. Mas ele acaba sendo útil para a luz. Ele pode até, tipo, não ser considerado de luz, mas
Se o intuito dele é fornecer um amparo, ofertar uma doutrina para aquela pessoa, para acelerar o processo dela, né, de encaminhamento para a luz, então ele está trabalhando para a luz, concorda? E é assim que se dá, minha gente. Tá bom? Bom, agradecendo a participação de todos, né? Agradecendo a presença também, Eliana, Rafaela, Railda, minha linda, Rosângela, Sandra. E vou deixar todos vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz. Não vou ficar pedindo, né, quem tá no YouTube para se inscrever. Se inscreve se você quiser, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, não quero. Por isso que eu nem estimulo a pessoa a clicar, né, a curtir, a se inscrever, né? Porque o meu intuito, gente, é educar. Educar para todos crescerem de forma igual, sem interesses, tá? Não tô dizendo que é errado as pessoas ganharem no YouTube, muito pelo contrário. Tem pessoas, né, que ganham para doar, não é isso? Não é errado não, tá bom? Mas eu tô fora disso, tenho meus motivos, ok? Eu quero estimular as pessoas a assistirem, não o que é mais assistido, mas assistir porque teve interesse, independente de ser o mais assistido ou não. A nossa função aqui é educar os olhos das pessoas, o interesse das pessoas, tá bom? Um abração, minha gente, fiquem ligados na luz e até o próximo áudio, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.